amores! Vamos lá dar início a mais uma aula. Hoje, na nossa aula de geografia, que será muito boa. Então, prepare seu cantinho e separe aí o seu livro. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Amanhã, na nossa interação do Zoom, nós teremos muitas surpresas para vocês, uma dinâmica bem legal. Então, preste atenção no recadinho que nós colocamos no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, meus amores, peguem o livro de geografia de vocês, tá bom? E hoje nós daremos início ao capítulo 13, onde tem o título assim, a circulação de mercadoria e o comércio. Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa circulação de mercadorias e sobre o comércio também, tá certo? Então, pegue seu livro, o livro 3 de geografia, e abra aí na página 142, tá bom? Vamos lá. Como você viu nos capítulos anteriores, as matérias-primas utilizadas na produção de uma mercadoria nem sempre vêm do mesmo lugar, onde serão transformadas em produto. Então, na nossa aula anterior de geografia, quando nós estudamos, que nós falamos sobre as matérias-primas, nós vimos que os produtos que são transformados a partir da matéria-prima, eles nem sempre são produzidos no mesmo local, tá? Foi até o exemplo que Tia trouxe para vocês da máquina de lavar, lembra? Né? Mas você já parou para pensar que alguns desses materiais podem ser produzidos em lugares muito distantes, como em outros estados, ou mesmo em outros países? Observe o infográfico na página ao lado, que mostra os principais países responsáveis pela produção de diferentes peças que compõem um smartphone. Então, vamos observar aqui na página 143. Quais são os principais países responsáveis pela produção das peças desse celular? A Coreia do Sul é a tela. A bateria desse celular já é na China. O Japão, a câmera. Estados Unidos é o sistema de energia, a codificação de áudio e carregador de bateria. Então, percebam aí que esses países que Tia falou agora, China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, são os países responsáveis pela produção das peças desse telefone, tá bom? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse assunto? Então, vamos para a página 144, bora lá. Circulação de mercadorias. Nos capítulos anteriores, você estudou que as matérias-primas passam por diversas transformações até se tornarem os produtos. Viu também que, para esses processos acontecerem, é necessário a existência de uma rede de transporte. Como as várias etapas de produção costumam ser de modo pulverizado, ou seja, em diferentes lugares. Lembra que nós estudamos quando existem dois tipos de modo de produção, e uma delas é a pulverização. Pulverizada é quando esse produto ele é transformado em vários lugares. Essa rede de transportes é essencial para que as mercadorias possam chegar aos seus locais de destino. Assim, é por meio dos diversos transportes que as matérias-primas do campo são levadas às indústrias, nas cidades, e os produtos chegam aos pontos de comércio. Então, olha como o transporte é importante. No caso dos alimentos naturais, eles geralmente são transportados do campo para mercado de todos os tamanhos. Mercearias, quitandas, feiras livres e centrais de abastecimento. Locais, esses centrais de abastecimento são os locais que vendem os produtos para pontos de comércio como os supermercados. Então, aqui embaixo, no livro de vocês, né, traz uma imagem para que vocês possam observar aí, Aqui é a imagem do lado direito, nós temos a venda de fruta e legumes em supermercado, e aqui, na imagem do lado esquerdo, nós temos venda de frutas em uma feira de rua. Já as mercadorias industrializadas, que mercadorias são essas? Roupas, eletrodomésticos, os medicamentos,
são encontrados em diferentes lugares, como shopping center, as lojas de departamento, as farmácias e as livrarias. Então, aqui embaixo traz uma imagem aí mostrando para vocês, ó. Aqui do lado direito, comércio de livros de uma livraria, e no lado esquerdo, comércio diversos em um shopping center, tá? No shopping a gente pode encontrar uma diversidade de comércio, né, relacionada ao comércio. A gente compra várias coisas. Vamos agora na página 145. Como os produtos chegam aos seus destinos? Para que as diversas mercadorias cheguem aos seus destinos, são necessários muitos meios de transporte e diversas vias de circulação. Dependendo das distâncias a serem percorridas, da quantidade e das características dos produtos que serão transportados. Esses deslocamentos podem acontecer de diferentes maneiras. Conheça algumas delas a seguir. Então, turminha, a gente vai conhecer um pouquinho como é que o produto, os produtos que nós adquirimos, que nós consumimos no nosso dia a dia, como é que eles chegam, como é que eles são transportados, né? Para que eles possam chegar ao destino deles, que é no ponto de comércio. Pelas vias aéreas. Então, o transporte aéreo é feito por helicóptero e aviões, nas vias de circulação aérea, sendo o tipo de transporte mais rápido e seguro. Apesar de o Brasil ser o segundo país com maior número de aeroportos no mundo, o transporte aéreo é o menos utilizado para transportar as mercadorias brasileiras. Isso acontece pois esse tipo de deslocamento é caro. Tá vendo aí, turminha? Por que nosso país não utiliza muito aí as vias aéreas, né? Por ser um exemplo aí de deslocamento caro. Assim, o transporte aéreo costuma ser utilizado para a circulação de uma quantidade pequena de mercadorias que precisam ser entregues rapidamente, como produtos perecíveis. O que é isso? Que estragam em pouco tempo. Equipamentos médicos, medicamentos, flores e etc. Então, geralmente, as mercadorias que são feitas pelas vias aéreas são esses produtos que Tisca acabou de falar para vocês, né? E geralmente são produtos perecíveis, aqueles, né, que estragam em pouco tempo. Continuando aqui, ó, mostra a imagem, né, de mercadorias sendo carregadas por um avião. Vamos agora aí para a página 146. Pelas vias aquáticas. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o transporte, né, por vias aquáticas. O transporte aquático é realizado por meio de embarcações em vias de circulação que podem ser rios, mares e oceanos. No Brasil, existem regiões de terrenos planos que possuem muitos rios de grande extensão, favorecendo aí o transporte aquático. Nessas regiões, quase todo tipo de mercadoria é transportado, principalmente em navios, veículos que podem transportar muita mercadoria de uma só vez. Assim, o transporte aquático costuma ser muito utilizado para o deslocamento de grandes quantidades de produtos por longas distâncias nas vias aquáticas. Para que o transporte hidroviário aconteça, é necessário que existam hidrovias, ou seja, cursos de água em condições de navegação. Os mares e os rios que correm em terrenos planos apresentam as características ideais para esse tipo aí de transporte. Porém, o transporte aquático também pode ser realizado em rios, que correm em terrenos ondulados. Para isso, é necessário a construção de eclusas. Tiacida, o que são eclusas? Traz aqui no cantinho a explicação, ó. São canais que permitem a subida ou a descida das embarcações nos rios e nos mares. Ou seja, a construção dessas eclusas servem para nivelar as águas e permitir que as embarcações sigam viagem. Por esse motivo, esse tipo de transporte não é indicado para ser feito em todos os lugares, pois depende de suas condições naturais, ou seja, da natureza, né? Além disso,
Portos bem equipados também são fundamentais para que as mercadorias possam ser embarcadas e retiradas de forma rápida e eficiente das embarcações. No Brasil, os principais produtos transportados por via aquática são somente grãos. Que grãos são esses? Soja e milho, combustíveis, minério de ferro, produtos químicos, adubos, fertilizantes, areia, cana-de-açúcar e borracha, tá? Logo aqui abaixo tem uma imagem aí, ó, um navio sendo carregado de contêineres com mercadorias em um porto. Tá vendo? Como vocês podem observar aí bem direitinho na imagem. Vamos agora para a página 147. Acompanhe. Pelas vias terrestres. Agora nós vamos avaliar aqui qual é o transporte por via terrestre que transportam essas mercadorias. O transporte terrestre pode ser dividido em dois tipos principais, o ferroviário e o rodoviário. O transporte ferroviário das mercadorias é realizado por meio de trens que circulam em ferrovias, também conhecidas como estradas de ferro. Apesar de esse tipo de transporte ser indicado para países com grandes territórios, por ser bastante rápido e pode percorrer grandes distâncias, não existem muitas ferrovias no Brasil. A circulação de mercadorias por via ferroviária costuma acontecer desde as áreas de extração ou do cultivo de matérias-primas até as indústrias, para serem transformadas em produtos, ou até os portos, para serem enviadas para outros países. No Brasil, as principais cargas que circulam pelos trens são pesadas e em grande quantidade. Que produtos são esses? Os minérios, grãos, máquinas e ferramentas. Como vocês podem observar aqui ao lado, tem uma imagem de trem de carga transportando mercadorias. Já o transporte rodoviário pode ser feito por muitos tipos de veículos, desde motocicletas até caminhões, em vias de circulação como as ruas, rodovias e estradas. Esse tipo de transporte pode acompanhar todo o processo produtivo, levando a matéria-prima até a indústria, retirando as mercadorias de onde foram produzidas para carregá-las até os destinos onde elas serão comercializadas. Além disso, o transporte rodoviário também costuma ser utilizado para percorrer pequenas distâncias ou para chegar a locais que não podem ser acessados por aviões, embarcações ou trens. O Brasil tem muitas rodovias e, por isso, o transporte rodoviário é bastante usado. Os principais tipos de carga transportados em rodovias são produtos frigoríficos. Que produtos são esses? Carnes e alimentos congelados, frutas e legumes, produtos líquidos, grãos, animais vivos, materiais de construção e móveis. Então, aqui ao lado tem uma imagem mostrando para vocês aí caminhões de carga transportando mercadorias. Vamos responder uma atividade agora? Então, pegue seu livro e abra aí na página 148 e 149. Vamos lá. Agora é com você. Olha só, preste atenção na explicação, tá, meus amores? De que maneira as diferentes mercadorias chegam aos seus locais de destino na indústria ou no comércio? Tá fácil. Quem é que leva essas mercadorias? Elas chegam através de quê? Tá? Onde elas são levadas em quê? Fácil, que acabou de falar aí. Por qual motivo os meios de transporte são necessários para o fluxo de produção? Então, por que os meios de transporte são importantes para o fluxo de produção, para que a produção dos produtos, né, esses produtos, através da matéria-prima, sejam produzidos, tá? Então, qual é a importância do meio de transporte aí? Segundo, leia a afirmativa a seguir para responder à atividade. O comércio eletrônico pode ser feito pela internet. Não utiliza nenhum meio de transporte no processo de compra e venda dos produtos.
Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Então, por exemplo, se você compra um celular pela internet, um notebook pela internet, como é que esse produto vai chegar até a sua casa? Então, é isso que ele está perguntando, ó. Não utiliza nenhum meio de transporte no processo de compra e venda dos produtos. Então, a gente não vai precisar dos meios de transporte. Então, essa afirmativa aqui é falsa ou é verdadeira? Tá? Então, você coloca é falsa por isso e por isso, é verdadeira por isso e por isso. E explica. Terceiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os terrenos ondulados são as melhores regiões para o funcionamento das vias de transporte aquático. Eu, nesse instante, explicou. As principais cargas transportadas pelas ferrovias são aquelas leves, que estragam rapidamente. E aí, verdadeiro ou falso? Uma vantagem do transporte rodoviário é que ele pode acompanhar todo o processo produtivo. Quais são os transportes rodoviários? Carros, caminhões. O transporte de carga pelas vias aéreas, ou seja, pelo avião, pelo helicóptero, é o mais realizado no Brasil, pois os aviões e helicópteros podem transportar muita carga de uma só vez. É verdade? Tem uma observação lá. E aí, lembram? O transporte aquático não é indicado para todos os lugares, pois depende da existência de rios, mares e oceanos. E aí? O transporte rodoviário é realizado por muitos tipos de meios de transporte e é muito utilizado no Brasil. Tá fácil, não tá? Dá para responder tranquilo. Vamos lá que eu vou explicar agora da página 149. Presta atenção. Rede de transportes. Para os meios de transporte circularem, é necessário que exista uma grande rede de vias em um território. Sabendo disso, observe o mapa a seguir. Então, olha o título do mapa. Brasil, Rede de Transportes 2014. Então, aqui nós podemos observar, ó, tem umas linhazinhas azuis que vai indicar para vocês, vamos na legenda. Onde tem o tracinho vermelho, é retinho aqui, ó, são as estradas. Aqui as ferrovias, esses dois aqui indicam hidrovias, a divisa dos estados e fronteira internacional. O que está sendo representado no mapa? Então, está fácil. O que é que está mostrando no mapa? Através do título, vocês já respondem aí. Segundo, identifique em quais regiões é possível observar as menores quantidades de via de circulação, como assim, tia Cida, região norte. Ó, tá? Aqui nós temos, ó, a região norte, a região sul, tá? Então, aí você vai observar, região centro-oeste, que fica por aqui, ó. Então, quais são as regiões que têm menos vias de circulação? Como é que eu vou saber, tia Cida? Através, ó, da cor pintadinha de azul aqui, tá certo? Terceiro, cite quais são as regiões que apresentam a maior quantidade de vias de circulação. E quarto, por que a rede de transporte retratada no mapa é importante para a população brasileira? Por quê? Então, ó, capricha, dá mais uma lida se ficou com dúvida, ou volta o vídeo mais um pouquinho, mas pausa o vídeo aí e responde que a gente volta já para a correção. Vamos lá, meus amores, e aí todo mundo respondeu, foi tranquilo? Então, vamos fazer a correção, tá bom? Presta atenção. De que maneira as diferentes mercadorias chegam aos locais de destino, nas indústrias ou no comércio? Então, aí estava fácil, através de quê? Quem é que leva essas mercadorias? Né? Através dos meios de transporte, só isso, estava tranquilo aí a resposta, tá bom? Por qual motivo os meios de transporte são necessários para o fluxo de produção? Então, ó, os meios de transporte, eles são importantes e são necessários para o fluxo de produção, para que os produtos eles possam ser comercializados em vários lugares, para que os transportes eles são importantes para levar esses produtos para serem vendidos,
comercializados em vários lugares, né? Nós vimos que tanto que pode ser em outros estados e até mesmo em outros países, tá bom? Então, os meios de transporte, eles são essenciais para o fluxo de produção, para que o fluxo de produção se mantenha. Tá? E aí, meus amores, essa afirmativa que Tícida leu para vocês, o comércio eletrônico pode ser feito pela internet. Por ser feito pela internet, não utiliza nenhum meio de transporte no processo de compra e venda. Falso. Claro que é falso, né? Mesmo que a compra ou a venda seja pela internet, é muito importante. Os meios de transporte são necessários para levar esses produtos, né? Para que esses produtos cheguem ao destino, tá certo? Ao endereço que do comprador, né? Terceiro era para marcar verdadeiro ou falso. Os terrenos ondulados são as melhores regiões para o funcionamento das vias de transporte aquático. Falso, tá? Não são os terrenos ondulados que são as melhores regiões, tá bom? As principais cargas transportadas pelas ferrovias são aquelas leves, que estragam rapidamente. Falsa também, né? O que é que está errado aí? Então, as ferrovias, elas são aquelas que transportam aí mercadorias pesadas, né? Uma vantagem do transporte rodoviário é que ele pode acompanhar todo o processo da produção, todo o processo produtivo. Verdadeiro. O transporte de carga pelas vias aéreas é o mais realizado no Brasil. Falso. Não é, pois os aviões e helicópteros podem transportar muita carga de uma só vez. O Brasil não utiliza muito porque é o que? Muito caro. Lembra que nós vimos lá? O transporte aquático não é indicado para todos os lugares, pois depende da existência de rios, mares e oceanos. Verdadeiro. O transporte rodoviário é realizado por muitos tipos de meios de transporte e é muito utilizado no Brasil. Verdadeiro também. Pois é, turminha. Então, vamos agora para a página 149. Vamos fazer a correção. O que está sendo representado no mapa? Então, lá no mapa está mostrando aí as principais estradas, hidrovias e ferrovias, além das divisas estaduais e fronteiras internacionais do Brasil, tá bom? Quais as regiões? É possível observar que tem as regiões com menores quantidades de via de circulação. Então, aí, ó, nas regiões norte e nas regiões centro-oeste, tá? Quais são as regiões que apresentam a maior quantidade de vias de circulação? Então, de acordo com o mapa, região nordeste, sudeste e sul. Porque a rede de transportes retratada no mapa é importante para a população brasileira. A rede de transportes é importante porque ajuda na circulação de mercadorias e também de pessoas entre a cidade e o campo e em várias regiões do país. Ok, meus amores? E aí, façam a correção, pausa o vídeo para fazer com calma, tá bom? Estamos finalizando a nossa aula de geografia, tá bom? E qual é a atividade de casa? Tem algumas questões lá no portal do SAS, tá bom? A atividade é no portal do SAS, revisando o que nós estudamos no capítulo 12, tá bom? Então, clica lá no roteiro e prepara para a nossa dinâmica amanhã para comemorar o Dia das Crianças, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.